Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, neste vídeo aqui, sobre situações de estresse. Estresse, dentro desse contexto que a gente está trabalhando, né? O que pode gerar um estresse? Tem muita coisa, com certeza. A sua experiência com a enfermidade já vai mostrar, né? Você já deve ter algumas situações que sentiu na carne, na pele, ou pessoalmente, ou na própria família. Então veja, situações possíveis de estresse que são importantes ter em mente são essas: separação do convívio com os familiares. Tem pessoas que nem querem ir para o hospital, elas nem querem ir para um atendimento, né? Se a pessoa, todo mundo tem na casa alguém assim, não, eu tô bem, não é nada, não, já vai passar. E aí, às vezes, ela aceita o atendimento quando ela realmente não está bem, né? Quando ela já não tem mais por onde ir. Então, ela aceita o atendimento. Essa separação do convívio não é igual para todo mundo. Isso a gente tem que pensar. Não são todas essas pessoas que reagem da mesma forma, a mesma coisa. E às vezes a gente tem mania de, né, julgar o outro por aquilo que eu sinto. Se para você, se para o capelão, por exemplo, é uma coisa que não tem tanta relevância, para aquele que ele está atendendo, pode ser um fator agravante ainda do quadro dele, do processo, né? Então, estar separado do convívio da família é algo que pode potencializar o estresse, o nervosismo, a tristeza, a própria enfermidade. Então, é um elemento que pode, então, ser motivador dessa situação aí de estresse, de cansaço. Outra coisa muito importante, que acontece muito, a sobrecarga para um membro da família. Sempre, ou quase sempre, toda vez que eu falo sempre, tudo, nada, eu fico meio assim, porque basta um que não seja para, né, a tese da gente por água abaixo. Mas, normalmente, há um membro da família que é aquele que arca com tudo. Fulano vai porque fulano não está trabalhando. Fulana pode ficar lá porque fulano é mais paciente. Vamos então de repente pagar para o fulano que está desempregado para ele ficar lá com a pessoa. Isso não estou falando nenhuma coisa fora do que acontece, né? E você sabe disso, que acontece isso. Então veja, quando a gente entra num espaço, por exemplo, de vulnerabilidade, assim, né? Aqui a gente está falando do hospital, mas há tantos outros. Isso é algo que a gente precisa ter em mente, o capelão precisa ter em mente. Essa sobrecarga para um membro da família. Às vezes é só aquele que visita, é só aquele que fica lá cuidando, limpando, tratando, e os demais muito suavemente vão meio que se retirando do espaço, né? E isso é muito cansativo, com certeza. Muitas vezes a enfermidade de por exemplo, cuidar de uma pessoa que está com depressão. Às vezes, aquele que cuida, o cuidador, ele é uma pessoa que precisa de cuidado. A pessoa que está acompanhando alguém da família internada por conta de um câncer, por exemplo, ou de uma outra enfermidade, está ali por longo tempo. Ele é uma pessoa que com certeza, com absoluta certeza, precisa de cuidados. Então, precisa de um cuidador, né? O cuidador precisa de cuidados, porque senão ele vai chegando a um estresse, a uma estafa, a um cansaço tão grandes que ele também se torna uma pessoa enferma. E há outras questões muito sérias. O tempo da vida, uma pessoa pode ficar ali um ano, mais de um ano, né? Nessa ida e vinda, nessa luta. Então é um momento são situações muito delicadas, muito críticas, né? E se o capelão tem oportunidade, né, com todo jeito, com toda sabedoria, de ir sinalizando isso,
que aquele que está ali precisa de troca, que ele precisa de apoio. São responsabilidades cabíveis também nessa fala e nesse atendimento do capelão, né? A enfermidade na criança, se a criança está enferma, isso pode gerar mais estresse ainda, porque a gente diz, olha, se fosse comigo, se eu pudesse passar para mim essa dor, essa enfermidade, né? E quando, por exemplo, a gente vai a espaços, né, e participa e conhece espaços assim, o que acontece, na verdade, é que a gente acaba aprendendo muito, justamente com as mães, com os pais, com as crianças que estão em situação de sofrimento. Mas é lógico, quando a criança, o filho, o sobrinho, o neto, enfim, está hospitalizado ou está no leito de um hospital, com certeza, isso é uma situação de total estresse, que pode ser para pai e para filho. E a harmonia, então, às vezes os relacionamentos vão sendo minados ali, porque a forma como um vai lidar com o outro, né? A paciência do pai e da mãe, o relacionamento dos dois pode ser muitas vezes abalado. Então, isso tudo precisa estar em mente. E jamais o capelão ou a capelã deve chegar como se ele fosse o grande solucionador de todos os problemas conjugais, de saúde e familiares. Isso é muita arrogância, né? É muita arrogância. Em primeiro lugar, humildade, muita oração, sabedoria, saber ouvir, porque as coisas não funcionam dessa forma, né? E às vezes a mensagem que se passa de forma equivocada pode provocar muito mais dano do que vantagem e saúde. Você pode estar pensando assim, poxa, mas a professora também não acredita, porque eu tenho uma pessoa que a gente orou por ela, ela foi curada. Eu acredito, eu sei que acontece, e a gente tem essa experiência também, mas nós também sabemos que o oposto também acontece, de pessoas ficarem lá declarando curas e etc, e o resultado não foi esse. Então, ao invés de ajudar, a gente acaba, às vezes, até envergonhando a própria mensagem, né? Então, precisa ter cuidado. E a culpa pela enfermidade, que é um fator também de estresse, a gente já falou um pouquinho sobre isso. Se a pessoa não se sente culpada, alguém se encarrega de fazer ela sentir-se culpada, né? Porque ele não teve fé. Jamais diga isso, porque ele não teve fé. Como assim ele não teve fé? Isso não cabe ao capelão dizer. Porque ele não acredita, porque ele pecou. Bom, mas e você? E o outro? Não pecou? Porque ele não era da igreja tal, ou ele não era de Deus, ou porque ele era disso, ou porque ele era aquilo. Jamais, jamais, não cabe à ação de capelania emitir esses juízos de valor e catalogar as pessoas em níveis, em classificações e etc. Não é competência dela isso ou dele isso, certo? Isso cabe a Deus. A gente vive defendendo isso, né? Então precisa sim ter muito amor, exercer a misericórdia, o serviço e nunca, nunca a arrogância, a prepotência. Orar sim, pedir a Deus sim, sempre, em todo o tempo. E ponto, certo? É isso então, pessoal. Eu acho que os lembretes para esse momento, né, as questões que eu queria trazer são essas. Não estou dizendo que eu sou a dona da verdade, jamais, nunca digo isso e defendo isso nas aulas, mas eu sempre tento, faço um esforço aqui para trazer sempre outras ideias possíveis para que você que está ouvindo compare com a sua experiência, com as outras questões, com as leituras que você faz, com a realidade, né? Nos anos aí de teologia, a gente vai percebendo que há uma grande dificuldade
dos alunos em lidar, em estabelecer esse diálogo entre a vida concreta de dor, de desemprego, de sofrimento, de decepção, de tantas coisas, tantos desafios e enfrentamentos, e às vezes aquilo que ele ouve na igreja, que é tão, parece que mágico e etc. Não é assim, né? A vida é real, é concreta, ela é permeada de alegrias e tristezas, de dores e sofrimentos. Nem sempre a gente vai sair vitorioso da forma que a gente acha, mas é preciso crescer espiritualmente, eu acho. Quanto mais elementos a gente tiver para entender as coisas, mais a gente vai ter elementos para crescer também espiritualmente, para exercer esse serviço, né, que cabe a nós, para ser mais tolerante com as pessoas, para ser menos julgador das pessoas e, enfim, para exercermos de forma mais cristãs mesmo o nosso ministério, o nosso trabalho, como pessoas, como cidadãos, como filhos e filhas de Deus, tá bom? Bom, a gente continua conversando sobre alguns tópicos, tá bom? Até mais então.